Um Homem de Deus, um filme africano produzido pela Netflix. Precisamos falar desse filme. Um Homem de Deus é um filme que foi lançado na Netflix dia 16 de abril de 2022. Ele relata a vida de um jovem africano que se divide entre a vida do mundo, os prazeres do mundo e as coisas que realmente a igreja permite. Antes de continuar, então, já vou deixar aqui o meu pedido para você. Se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixa o seu like e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. Então vamos para mais um vídeo do quadro Que Filme Foi Esse? Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Cafeína. A mensagem que o filme traz depende do que você entende. Eu particularmente tenho uma opinião quando eu assisti, mas eu já falei com algumas pessoas que tiveram opiniões diferentes. E eu gostaria de saber de você que está aqui me assistindo, o que você achou. Na sinopse do filme, a gente consegue ver o seguinte. Samuel abandona uma criação rígida para levar a vida que deseja, mas continua dividido entre os prazeres mundanos e a fé que deixou para trás. Eu não posso dizer em momento nenhum que Samuel esteve dividido entre os prazeres do mundo e a fé em Deus, porque isso não aconteceu, não que eu tenha visto. Falando da produção do filme, a produção é perfeita. Quando fala de produção Netflix, não tem defeito, gente. É impressionante como a Netflix consegue produzir coisas incríveis. O figurino da África é sensacional, as roupas, os colares e a forma como eles se vestem e falam é incrível. A atuação então dos atores não tem o que dizer, é tudo simplesmente perfeito. A única coisa que eu achei realmente que ficou muito estranho aí pra mim é que eu não vi em momento nenhum essa dúvida aí do Samuel entre Deus e o mundo. Eu não vi, gente, eu posso estar enganada. Se você tiver visto, por favor, traz aqui pra mim, porque de repente eu posso estar vendo de uma forma diferente, alguma coisa que deixou pra trás, que passou, assim, de repente eu não prestei atenção. Mas se você compartilha da mesma opinião que eu gostaria de saber, então traz aqui pra mim nos comentários. Então já fica aqui pra mim a dica de filme, vai lá, assiste. Você vai gostar do filme, o filme é muito bom, mas eu não consegui ver esse Homem de Deus que é trazido aí na sinopse. Samuel, quando criança, ele apanhava muito do pai dele. O pai dele era muito rígido, era um pastor também de uma congregação. E obrigava ele a ir para a igreja sempre, não permitia que ele fizesse outras coisas, nem brincar nem nada, somente ir para a igreja. E ele apanhava quando ele não ia. Então o que a gente já vê aí? Uma pessoa que vai crescer com medo e com raiva de Deus. Ele vai ter então uma visão de que Deus é somente castigo e que coisas boas mesmo você só vai ter no mundo. Quando ele cresce então ele vai embora de casa, ele abandona tudo, abandona os pais, os irmãos, não quer saber mais de nada e vai seguir a vida dele. Ele começa a cantar numa banda em alguns bares do local ali e ele conhece uma garota chamada Réquia. Lá eles então começam meio que namorar, vamos chamar assim de amizade colorida que os dois têm. Ele mora num quarto bem precário, dá pra ver que ele não tem dinheiro, mas nessa banda que ele toca, ele é um rapaz muito conhecido. Ele tem uma amiga, Teju. A Teju conhece a família dele e sempre faz de tudo pra ele ir pra igreja e sempre convida ele pra ir. Ele sempre fala que não vai, até que um dia ela consegue convencer ele. Por que ela convence ele? Aí vem a grande questão. Num dos momentos onde ela vai convidar ele, ela vai com uma amiga, a Joy. Nesse momento, então, ele simplesmente se apaixona pela Joy. Aí ele pergunta pra Teju, ela vai estar lá? Se ela for estar, então eu vou. Então ele vai pra igreja por causa de quem? Da Joy. A partir de agora, então, vamos falar do filme como spoiler, então já fica aí os avisos de spoiler. Com o tempo, então, ele vai se afastando da Réquia e vai se aproximando da Joy, e eles vão entrando num relacionamento sério, eles vão namorando, ele começa realmente a ir pra igreja junto com ela, com todos ali, e fica noivo. Aparentemente fica tudo bem. Durante esse período, então, que eles estão visitando a igreja, eles conhecem um pastor. Esse pastor novo é apresentado para Joy e ele já fica ali com um pouquinho de ciúmes quando isso acontece. A Joy, então, vai estudar numa outra cidade, longe dele, mas eles combinam que eles iriam se casar quando ela voltasse. Acontece que quando ela vai embora, ela não atende mais as ligações dele e ele perde totalmente o contato com ela. Nesse meio tempo, ele começa a frequentar menos a igreja até não frequentar mais. Ele decide sair quando o pastor, ele pergunta pro pastor o que acontece com a Joy, se alguém tem alguma notícia, e o pastor acaba falando pra ele que ela já se casou com aquele outro pastor que ela conheceu na igreja aquele dia, ela se casou com ele. Então ele decide aí sair de vez da igreja. A Teju, ela nunca desiste dele,
ela consegue convencer ele a voltar para a igreja e cantar no grupo da igreja onde ele receberia um salário. Ou seja, mais uma vez, ele está de volta na igreja por causa desse salário. Nesse tempo, então, ele se casa com ela, ele tem envolvimentos com outras mulheres, mostra-se que ele não tem caráter nenhum, que ele é um safado, tanto que a mulher lá ainda, tem a questão do aborto também. Não vou entrar muito em detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Ele canta na igreja, mas todo mundo percebe que ele é uma pessoa que canta superficialmente, pelo valor que ele tem para receber e não por Deus. A gente consegue ver ali que ele está ali por motivos carnais, que é pelo dinheiro, por causa que é da Teju, por causa de um monte de coisas, mas nunca por Deus. Em momento nenhum foi mostrado ele tendo um encontro com Deus. A Réquia, então, lembra dela? Ela reaparece linda e rica. Acontece que ela é metida com tráfico desde aquela época que ela namorava com ele, agora tá pior ainda. E ela decide então dar uma ideia para ele, falar para ele, cara, você tá indo para a igreja, você não tem dinheiro. O que você tá fazendo? Você tem aí um negócio nas suas mãos para você ficar milionário. Abre uma igreja. E aí ele fica pensando naquilo e numa noite ele tá lá com a Teju. Ele tem a pachorra de chamar ela e falar que Deus chamou ele pelo nome e disse que ele tinha que virar pastor. E ele vira pastor. Ele abre uma congregação gigante e começa a ganhar muito dinheiro em cima dos fiéis. É muita safadeza, gente. Fala pra mim em que momento que esse homem tem encontro com Deus, em que momento que ele fica dividido com os prazeres da vida de Deus. Isso não existe. Eu tô com algum problema, não tô enxergando muito bem. Acontece que durante todo esse processo aí, a Teju descobre que ele tá envolvido com tráfico com a Réquia, e é tráfico de drogas e órgãos humanos, que ele já fazia muitos valores, muitas transferências para ela, e aí nisso tudo ela não aguenta mais as mentiras e a forma como ele é com ela, então ela decide denunciar ele, né? Depois dessa denúncia, ele é preso. Depois a gente só consegue ver lá no final ele voltando, né? Ou seja, acho que ele cumpriu aí uma parte da pena, ou a pena completa, não foi dito no filme. Ele volta para casa do pai dele. Lá atrás, para casa do pai dele, para aquela igrejinha pequena onde ele ia quando era criança. Lá ele é recebido, muito bem-vindo, ele chora, ele se emociona de estar ali de volta. Mas eu não consegui ver verdade nisso. Porque eles quiseram colocar como se fosse o filho pródigo. Eu nunca vi em momento nenhum Samuel ter um encontro com Deus ou mostrar ele fazer uma oração realmente sincera. Todo momento que ele ia para a igreja sempre foi por algum interesse de alguma outra coisa. Eu posso estar equivocada? Posso, mas eu não consegui ver. Então, se você aí assistiu o filme já, coloca para mim nos comentários o que você achou. Será que eu estou equivocada? Aconteceu isso em algum momento e eu deixei passar? Quero saber a sua opinião também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo filme. Beijos pra vocês.